Se teve um curso que eu tive muita dificuldade de escolher, esse foi o de MBA. Eu fiz 2 até escolher um que realmente fizesse sentido pra mim. Os 2 MBAs que eu fiz antes de encontrar o certo foram em um ambiente tradicional, um pouco diferente do que eu venho buscando pra minha vida. Talvez por isso que não tenha feito sentido pra mim. Eu fiz esses 2 MBAs na mesma instituição. O primeiro eu mudei por causa do tema, que eu fiz de gestão de negócios, e esse tema estava muito parecido com a administração. Como eu sou formada em administração, achei que ficaria muito repetitivo. E o segundo, que era na minha carreira de RH, a carreira que eu tô em construção constantemente, sempre querendo me desenvolver. Só que nesse segundo ainda não estava me entregando, que era na mesma instituição, não estava entregando o que eu queria, de conteúdo e conhecimentos novos, inovadores. Eu acredito muito no RH com inovação, trazendo startup, trazendo novas ideias, employee experience, jornada, enfim, coisas que não estavam sendo faladas nesse MBA. E aí eu tomei a decisão de trancar e procurar por um novo. E você sabe como é a internet, né? Nessa minha procura sobre MBA, começou a aparecer muita propaganda de MBA. No meio desse caminho apareceu um MBA chamado GEM, Gestão, Empreendedorismo e Marketing. Mas aí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com RH, com a carreira que você está querendo construir? Diretamente nada, mas indiretamente tudo. Porque gestão, estamos falando em empresas, RH está em empresas, tudo tem gestão. Empreendedorismo, no RH eu me considerava uma intraempreendedora, de desenvolver projetos dentro da empresa. Então, empreendedorismo faz parte de qualquer ambiente, sendo dentro de RH e fora do RH. E marketing, se a gente não souber vender a nossa imagem pessoal, tanto o RH quanto qualquer profissional hoje, a gente se perde nesse mercado. A gente tem que estar sempre se divulgando. Mas teve outras coisas que me chamaram mais atenção nesse MBA. Vou começar falando dos pontos positivos. O primeiro ponto é que você tem aula com as maiores referências do assunto daquela aula. Então, por exemplo, a aula introdutória foi com o Steve Wozniak, cofundador da Apple, para compartilhar a experiência dele com empreendedorismo, abertura de negócios, enfim. Aí tem aula de relacionamento com o cliente com o fundador do Reclame Aqui. Tem aula com Uri Lavin, que é o fundador do Waze. Aula de franquias com Carlos Wizard. Tem aula de branding com a diretora da Havaianas. Tem aula sobre pessoas com o CEO do LinkedIn. Quando que você teria possibilidade de ter aula com essas pessoas que são super referência no assunto no MBA único? Então isso eu acho incrível. Segundo ponto, o curso é online, então só depende de você o que você vai absorver desse curso. Porque as provas, ao meu ver, elas só estão ali para provar que você assistiu e que você tem o conhecimento. Mas depende de você assistir e se dedicar para aprender. Terceiro ponto, você faz no tempo que você quiser. E isso falam de qualquer curso online, porque ele é online, mas tem um ponto que eu achei muito legal. As provas têm um prazo longo para serem realizadas, mas sempre tem que ter muita disciplina, porque online exige muita disciplina, ainda mais no MBA. Agora os pontos que não foram tão bons. Primeira coisa, as aulas que eu assisti online estavam sendo gravadas de uma aula que estava acontecendo presencialmente. E isso pode ser bem ruim, porque às vezes os alunos faziam perguntas e eles não estavam com o microfone, e às vezes o professor respondia e eu nem sabia qual era a pergunta, e isso perdia muito tempo. E uma aula EAD é bem diferente de uma aula gravada. Numa aula gravada você sente que o professor fala, assim, no EAD é mais direto. Segundo ponto, como eu era a primeira turma desse MBA, teve muitas dificuldades, tanto dos alunos com a instituição, de como que a gente fazia para se comunicar. Então, de provas, de datas de prova, TCC, orientação, tinha muita dúvida e a sensação é que eles não tinham resposta. A última prova a gente tinha que fazer com uma câmera, tinha toda uma estrutura e muita gente teve dúvida, não funcionava, teve que fazer prova mais de uma vez. Terceiro ponto que eu sempre sinto falta é por ser um MBA online, eu não tive conexão com pessoas e isso foi uma perda muito grande. O MBA é uma ótima oportunidade de você fazer amigos, networking, e infelizmente eu não tive isso. E eu acho que eles poderiam aproveitar isso mais, construir um grupo de São Paulo, porque tem muitos alunos fazendo esse MBA. Então, por que não juntar as pessoas das localidades para se encontrarem?
Ou seja, no todo, você tem que ver o que é importante pra você no seu MBA. Pra mim, que era o conteúdo, por eu ter tido 2 experiências anteriores que não me entregaram o conteúdo que eu esperava, nesse terceiro, o conteúdo era muito importante. Então, esse me atendeu pro que eu precisava. Converse com pessoas que já fizeram esse MBA. Pergunta a experiência deles. O que eles acharam, como é que foram as aulas, coisas que pra você é importante. E eu queria saber, você já fez MBA? Se sim, foi bom ou não foi o que você esperava? Compartilha aqui. Quem sabe pode ajudar outras pessoas na hora de escolherem os deles também. E não esquece, curtir, comentar, compartilhar, mandar pros amiguinhos. Às vezes tem alguém procurando MBA e você não sabe. Beijos e até o próximo vídeo.